E aí eu quero começar nossa resenha já com você, Gabriel. Você que é o responsável, o encarregado de falar dos times do Rio. E temos que começar com o time do Rio, porque o Botafogo é o atual campeão brasileiro. E aí eu quero saber de você, Gabriel, como é que vem o Botafogo para defender esse título em 2025? Fala para a gente destaques do Botafogo, colocação do ano passado, todo mundo já sabe. Primeiro, a colocação. Como é que foi o início do ano do Botafogo? Você curtiu? Não curtiu? Para você, o ano só começa em abril? Fala um pouquinho do Botafogo aí para a gente. Vini, complicado esse começo de ano do Botafogo, ano de 2025, o Botafogo que acabou não se classificando nem para as semifinais do Campeonato Carioca, mas vem de um 2024 maravilhoso, onde aplicou, para mim, o melhor futebol da América do Sul, vence o Galo da forma que venceu, jogando com um a menos, desde os 40 segundos, quando o Gregor é expulso, e parece que o Botafogo até melhorou com a expulsão do Gregor, o Galo pouco criou, e o Botafogo se mostrou superior mesmo, com um a menos e acabou se sagrando campeão da Libertadores. E no Brasileirão foi o que mencionou o Alan, regularidade, jogando bem o tempo todo. Quando os times iam no Newton Santos jogar contra o Botafogo, exceto o Cruzeiro, que acabou ganhando por 3-0 lá no Newton Santos, o Botafogo praticamente venceu todo mundo quando jogou na sua casa, quando jogou fora de casa, somou pontos importantíssimos contra ali os 6 grandes, os 8 principais times do futebol brasileiro na temporada passada. Então, assim, foi um 2024 dos sonhos para o torcedor do Glorioso, foi um ano que o Botafogo se consolidou, e o Botafogo já vem nessa crescente, né? Série B, depois foi para a Série A, em 2023 teve ali o seu título na mão, mas acabou derrapando, acabou perdendo o pé, perdendo o fio da meada, e o título acabou ficando com o Palmeiras, mas é um time que já se mostrava em crescimento, e em 2024 isso acabou se consolidando, foi campeão, jogando um futebol maravilhoso, um futebol muito bonito de se ver, mas que em 2025, meu amigo, acho que o torcedor do Botafogo, alguns estão preocupados, outros, tudo bem, tá tudo bem, mas é um Botafogo que começa muito oscilante, um Botafogo que começa sem uma ideia de jogo, contratou mais recentemente o Renato Paiva, que aqui no Brasil teve um trabalho com o Bahia, o João Jales, que acompanha mais de perto o futebol nordestino, pode falar um pouco melhor do que eu sobre o Renato Paiva, sobre o trabalho que ele teve, mas é um técnico que também, na minha opinião, oscilou muito treinando a equipe do Bahia, mas ele chega para comandar esse Botafogo nesse começo de temporada, o Botafogo que busca uma identidade, o Botafogo que busca uma ideia de jogo, busca um estilo único de jogar. Ainda, na minha opinião, vive muito do jogo de memória da temporada passada. Um jogo de transição rápida, um jogo de transição ofensiva, um jogo onde tem as suas principais características dos jogadores aberto pelo lado esquerdo e aberto pelo lado direito. Que nessa temporada não tem o Thiago Almada, que foi emprestado pelo Lyon, não tem o Luiz Henrique, que acabou indo para o Zenit, ou seja, perdeu grande parte dos seus principais jogadores. Perdeu o Tiquinho Soares, que acabou indo para o Santos, perdeu o Eduardo, que acabou indo para o Cruzeiro, ou seja, perdeu grandes peças para essa temporada e acabou não repondo a altura, ao meu ver. Trouxe o Luciano Rodrigues, é verdade, uruguaio de 25 anos, é um jogador que pode jogar tanto pelo lado de campo como centroavante. Contratou hoje, a notícia publicada pelo GE, o Mastriani, por empréstimo, que veio do Atlético Paranaense, é um jogador que ajudou muito o Atlético Paranaense na temporada passada, mas que acabou não evitando o rebaixamento do Furacão. É um atacante muito bom, é um atacante de presença de área, eu acho que vai ajudar muito o Botafogo, principalmente quando o Igor Jesus não estiver presente. Mas é um Botafogo que tem as expectativas altas, até pela forma que terminou a temporada passada, mas é um Botafogo que começa 2025 muito oscilante e não tendo uma ideia de jogo pronta, e isso muito me assusta. Você tem um começo de trabalho onde você não tem um norte do que você quer seguir, é muito preocupante. Mas o Renato Paiva pode começar a temporada muito bem e pode colocar o Botafogo no topo, como terminou a temporada passada, Vini. Gabriel, vou dar um adendo aqui sobre o Mastriani. Acho ele um ótimo jogador. Veio em 2023 para o América Mineiro rebaixado. Foi em 2024 para o Atlético Paranaense rebaixado. 2025 está no Botafogo. Vamos ver o que dá. E aí eu vou passar para você, João, antes de a gente falar do Flamengo, como o Gabriel já falou aqui para gente, você acompanhou o trabalho do Renato Paiva quando ele estava no Bahia, você que acompanha muitos times do Nordeste. E aí eu quero saber de você. Fala um pouquinho para o torcedor botafoguense. Você acha que é o nome certo para o Botafogo? Ele parece um pouco ali com o Arthur Jorge, parece um pouco com o outro treinador do Botafogo que saiu, que eu esqueci o nome, em 2023. Se vocês lembrarem, pode falar aí. Lembrou, Cláudio? Luiz Castro.
ele tem essa característica ofensiva, porque o que eu fiquei sabendo dele foi que a torcida do Bahia não está muito feliz com ele, não. Ele foi meio que indo. Fala um pouquinho do Renato Paiva. Alegra ou deixa a torcida do Botafogo preocupada? Olha, Vini, eu tenho muita desconfiança a respeito do trabalho do Paiva, sabe? A passagem dele no Bahia não foi boa, foi bastante complicado e, assim, SAF, né, cara? Textor foi atrás dele, né? O Bahia tinha tentado se organizar com a chegada dele, foi muito abaixo das expectativas a passagem dele. O Ceni encaixou demais no Bahia, mas, assim, o Botafogo indo atrás do Renato Paiva, depois de ele ter tido uma avaliação negativa de um clube tradicional brasileiro. Bahia tem 2 títulos, né? Então vamos também pensar nisso. Eu acho que foi um tiro no escuro do Textor. Eu acho que foi muito mais um investimento que ele poderia render, do potencial que ele pode apresentar, de repente, numa expectativa de ver o que ele não mostrou no Bahia. Eu acho que é muito em cima disso a contratação dele. Então, eu não vejo com bons olhos. Tenho certa desconfiança em torno do nome do Paiva, mas vamos ver como é que ele se sai nesse Brasileirão. O João deixando o torcedor do Botafogo preocupado aí, amigo. Aí, ó, já vou passar para você já, só para ler o comentário da galera. Ó, José Carlos botou aí, ó, com tantas competições, acho que favorece os times com um grande plantel, principalmente os com qualidade. Daqui a pouco eu vou falar de um negócio que saiu aí, de um presidente que falou um negócio aí. Já eu falo disso aí. Ó, o Igor Moreira botou aí, João Jales faz pau, caneco e caraca. E como já estava lá, decidi fazer a barba. Amigo. Tá usando a máquina em 2 lugares, irmão. Melhor você passar um perfumezinho, porque hoje é sexta-feira, meu compadre. É melhor. O João Pedro botou Luiz Castro e Bruno Lage. Eu tava falando do Luiz Castro, Bruno. O João, eu acho que o Bruno Lage, o torcedor do Botafogo, amigo, quer nem resenha com esse maluco aí. Fala, não, tem que falar um negocinho aí. Rapaz, só falar rapidinho aqui, vamos dar uma polemizada, vou dar uma polemizada aqui, hein? Vai ter torcedor aí que vai ficar bravo comigo, mas vou polemizar do mesmo jeito. Você falou sobre o Mastriani eu acompanhei ele de perto aqui no América Mineiro, fez muitos gols no América Mineiro, seja no Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série B e também na Sul-Americana, se destacou demais, foi vendido para o Atlético Paranaense. Não foi tão bem no Atlético Paranaense porque se lesionou, então não teve uma grande temporada. Agora eu vou falar aí, o Mastriani é melhor que o Verratti, tá? Se o Mastriani entrar nesse time do Botafogo aí e jogar, tiver 100%, ele é melhor do que o Verratti. Anota aí. O Mastriani é melhor que o Verratti. E vai meter mais gols do que o Verratti no Brasileiro. Já polemizando no programa. Agora, eu queria falar pro Gabriel o seguinte, Gabriel. João Jales deu uma aula pra gente falando do Renato Paiva. O que eu sei do Renato Paiva é que ele não vai muito com os cornos da galera da imprensa, não. Ele é meio Abel Ferreira, ele gosta de soltar os bichos. Mas eu quero saber de você o seguinte, Gabriel. John Textor, ele perdeu o fio da meada no Botafogo e aí, quando ele se viu meio sem saída, foi lá e buscou o Paiva? Olha, Alan, acho que você dá uma declaração que o seu ano começa em abril, por mais que você tenha isso dentro de você, não é muito legal, não. Alguns torcedores abraçam isso, mas eu acho que isso é um papo mais para torcedor. Eu acho que você, enquanto dono, enquanto gestor do clube, acho que não é muito interessante você falar que o ano começa em abril, mas sim, demorou muito para contratar o Textor. Trouxe o Caçapa, né, mais recentemente, eu não sei o primeiro nome dele, eu acho que é Maurício. Acho que é Maurício Caçapa ou Marcelo. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele acabou trouxendo o Caçapa. É Cláudio Caçapa. Nada a ver, nada a ver. Perdão. Cláudio Salles Júlio Caçapa. É primo do nosso Cláudio Salles aqui. Ele acaba trazendo o Cláudio Caçapa no momento que ele era para ter trazido um técnico de fato, ou seja, ele tentou tapar mais um buraco, e aí, consequentemente, o Cláudio Caçapa não conseguiu fazer o Botafogo jogar, e o time acabou não se classificando nem para as semifinais do Campeonato Carioca. Tudo bem que alguns torcedores não levam o Campeonato Estadual em consideração, mas assim,
é o mínimo, né? Comparado aos outros times de menor investimento do Rio de Janeiro, o Botafogo poderia apresentar pelo menos um futebol melhor. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Textor se viu ali numa sinuca de bico e acabou tendo que contratar o Renato Paiva, porque o Brasileirão já vai começar agora, no dia de amanhã. Naquela oportunidade ainda era começo do mês de março, e o Textor meio que se viu obrigado a contratar um técnico, porque tinha mais ou menos ali 3, 4 semanas para se preparar para esse início de Brasileirão. Mas mesmo contratando um técnico, o Botafogo hoje, para mim, chega sem confiança nenhuma para essa temporada de Campeonato Brasileiro.